Olá pessoal, conforme combinado, eu vou comentar aqui duas storylines que ficaram de fora. Eu peço desculpas, ficaram de fora na confusão quando eu reuni os trabalhos, mas agora eu já sanei esse problema. Eu vou fazer então um comentário de duas storylines, tá bom? Que estavam faltando. Uma storyline sobre realidade artificial, né? Parece uma história de ficção científica. Então a realidade que a humanidade vive não existe, sendo apenas uma projeção cerebral coletiva que foi criada para nos proteger, mas que, de acordo com uma profecia, precisa agora ser destruída. Uma jovem com um namorado perfeito vive uma vida comum nessa realidade até que um homem estranho aparece e diz que ela é a escolhida para destruir essa realidade artificial e que ele está ali para ser seu mestre e treiná-la. Após treinamentos, questionamentos, batalhas complicadas e outros desafios, ela consegue destruir a realidade artificial depois de matar seu namorado e quase morrer nesse processo. Ele era um inimigo infiltrado em sua vida que sempre soube que ela era a escolhida de acordo com a profecia e que queria impedi-la de destruir a realidade artificial. Ela termina começando a viver a nova realidade, iniciando um relacionamento amoroso com seu mestre, mesmo isso sendo contra as regras. Bom, ok, em termos de redação, de escrita, né, da storyline, a linguagem está adequada, a extensão também. Agora, conforme a gente pode constatar aqui, 6, 9, cerca de 11 linhas, e a complexidade da storyline dá ideia de que se trata muito mais de um longa-metragem do que propriamente um curta-metragem de ficção. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre a viabilidade da execução de um projeto como esse, caso vocês realmente tenham como compromisso assumido na disciplina com os outros professores e com o próprio curso, né, de maneira geral, caso vocês tenham o compromisso de executar algum projeto, né? Eu acho um pouco difícil aqui. Além de ser um roteiro bastante complexo, elaborado, que demandaria muito tempo para ser trabalhado, eu acho que o máximo que conseguiria ser viabilizado seria uma cena, ou uma ou duas cenas dentro dessa história, né? Para dar uma ideia da tamanha complexidade, na storyline isso eu desaconselho, porque como a gente tenta aqui trabalhar com projetos mais execuíveis, né? Mais executáveis, mais viáveis dentro das nossas possibilidades, aqui tem após treinamentos, questionamentos, batalhas complicadas e outros desafios, ela consegue destruir. Ou seja, percebe que está muito, inclusive, aderente à ideia da jornada do herói, tudo bem, não tem problema, mas para a nossa realidade aqui é bem distante, né? E a storyline não detalha, né? Esses treinamentos, questionamentos, batalhas complicadas, né? Eu sempre tive em mente um trabalho que fosse de curta-metragem, né? Num argumento, vocês teriam que detalhar obrigatoriamente tudo isso daqui. Não basta dizer isso, que o personagem apenas enfrenta diversas complicações. Isso até pode ser dito na storyline, embora eu ainda aconselhe ser mais objetivo na storyline. Por exemplo, se possível, dizer exatamente qual o questionamento, né, quais os treinamentos e quais batalhas. É claro que se forem muito numerosos os treinamentos, questionamentos e batalhas, por exemplo, se a gente olhar para a série Game of Thrones inteira, é impossível descrever numa storyline. A storyline dá um livro, né? Então, eu compreendo, mas eu desaconselho em storyline esse uso assim de eventos muito genéricos. Eu até entendo, por exemplo, uma menção resolvem assaltar um banco. Ok, várias complicações vão acontecer dentro disso, certo? Isso não precisa estar detalhado na storyline. Terá de estar detalhado no argumento, mas não na storyline. O problema é que aqui são muitos eventos, muitos, inclusive batalhas complicadas, né? Então aqui tudo dá a entender que se trata de um longa, portanto
Eu não sei, do ponto de vista da escrita da storyline, está ok, está dentro do esperado, mas do ponto de vista do desenvolvimento de projeto, eu acho que não é muito executável, execuível, a menos que se inspirasse em filmes de baixíssimo orçamento, em que, por exemplo, essa ideia de realidade virtual ficasse muito sutil, fosse ancorada muito mais na vida do casal, não é? Há filmes assim, mas a storyline não me passa essa ideia. Storyline, inclusive, me lembra muito um filme de enorme orçamento, que é o Matrix, né? Uma história muito parecida, semelhante com Matrix, né? E evocativa também de outros filmes estrangeiros muito caros, como o Show de Truman, né? Stepford Wives, né? E então são vários filmes, distopias, etc., envolvendo esse tema da realidade virtual que acabam sendo bastante complexos, caros e custosos. Então eu me pergunto, se não for um problema, se vocês estiverem... o problema é que, se não for um problema vocês não executarem o projeto, aí tudo bem, está dentro da proposta. Mas para projeto final, eu desaconselharia esse tipo de projeto por ser muito ambicioso, né? E eu penso o seguinte, vocês entregarem um projeto, nem que seja uma storyline ou argumento, de algo que vocês não pretendem fazer, eu acho que não funciona. Isso, a minha experiência, inclusive no ensino de roteiro, me ensinou que projetos que não têm finalidade prática, desde o início são feitos apenas para ter nota ou para cumprir, para aprender ali naquele momento, mas não tem a possibilidade, você pode até não filmar, não executar no espaço de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas assim, ele tem que ser escrito desde o início, desde a storyline, da ideia, da logline, da storyline, tem que ser pensado enquanto algo que possa ser executado. Do contrário, é muito frustrante e eles acabam sendo um exercício ocioso, certo? Então, eu aqui sugiro que de repente se enxugue isso para algo que pode ainda estar no tema da realidade artificial, mas de forma muito mais singela, né? Simplificada. Eu sugiro isso para dar continuidade no projeto com essa linha, tá bom? Projeto, segundo storyline que ficou de fora, documentário sobre uma análise do coronavírus no interior de São Paulo, comentando sobre o início do primeiro caso na capital. Ué, é interior, mas vai... Ah, tá, tudo bem, mas primeiro caso na capital, o pico atingido e como o governo lidou com as diferenças de contágio nas cidades e toda a pressão para liberar a atividade no estado. Ah, sim, sim, muito interessante. Aliás, só essa questão da pressão, né, dos agentes econômicos, aí eu estou falando entre aspas, né, contra os agentes de saúde, né, esse embate já dá um belíssimo documentário. Com 20% da população do país e sendo o estado com maior PIB, a crise que a princípio se alastrou pela capital foi aos poucos tomando o interior, desmentindo as fake news e forçando o interior a tomar medidas iguais às da capital. Também pretende-se falar sobre o interior e sua contribuição nos hospitais de campanha que foram instalados em Campinas, Valinhos e São João da Boa Vista, por exemplo. Para isso, vamos entrevistar cidadãos de cidades dos 4 cantos do estado, sendo pelo menos um entrevistado na cidade maior da região e uma pessoa de cidades menores, equivalentes a 20 mil habitantes, por exemplo. Também serão entrevistados médicos e pessoas que trabalharam de forma voluntária, inclusive nos hospitais de campanha ou não no combate do coronavírus, para saber como foi a luta da imprensa e informar a população em regiões mais afastadas da capital. Serão entrevistados repórteres das grandes afiliadas do interior. Aqui temos a seguinte questão. Enquanto storyline para um projeto de documentário, tá ok, tá muito bom, tá dentro do esperado, com a linguagem adequada, explicando como o projeto vai ser desenvolvido, tá bem eficiente sim, certo? Pode ser inclusive, ao invés de passar para um argumento e depois para um roteiro de ficção, né, um roteiro convencional, o que geralmente a gente faz é
apresentar isso como storyline, ideia ou apresentação, introdução do projeto e depois detalhar isso daqui, né, em sessões, né, abaixo, mais específicas. Então, por exemplo, detalhar a questão da contaminação, né, da taxa de contaminação, fazer um levantamento de, eventualmente, autoridades ou personalidades que serão entrevistados. O método das entrevistas é algo muito importante que eu acho que deveria estar incluído aqui no storyline, porque em função do isolamento, aqui está um pouco como se fosse um documentário pré-pandemia, então a gente imagina que vocês pudessem se deslocar aos locais e fazer entrevista, captar entrevista com as pessoas. Eu acredito que vocês não vão fazer nada parecido com isso. Então, o método muito provavelmente que vocês vão utilizar é o da videoconferência, né? É o recurso a ferramentas, a plataformas digitais. E aí vocês poderiam informar isso aqui. Não precisa necessariamente dizer se vão usar Zoom, ou Google Meet, ou que seja, o Skype, mas dizer que vão usar videoconferência ou plataformas digitais, ou telefone, ou não sei, qualquer outro tipo de contato possível. Eu acho que vocês podem usar também isso, vocês poderiam, quando desenvolver o projeto, colocar, né, porque aí vocês podem, partindo daqui da storyline, vocês podem colocar a justificativa, né? Como muitos editais para documentário audiovisual pedem. Eles pedem justificativa, objetivos ou propósitos, público-alvo, metodologia, como que será feito, contrapartida, quer dizer, se vocês vão exibir isso em festivais ou se vão exibir gratuitamente em escolas, etc., em plataformas digitais. Isso é o projeto, né, que eu estou falando lá mais adiante. Mas aqui vocês já poderiam introduzir essa questão da especificidade de fazer um trabalho como esse no contexto da pandemia. E vocês falam aqui 4 cantos do estado, mas vocês poderiam já colocar também algo que depois pode ser explicado com mais detalhes. Vocês poderiam usar a divisão que o governo do estado tem feito, que tem a ver com as regiões metropolitanas, né? Então, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de, não sei se Araraquara, o que seja, e, e assim por diante. E vocês podem realmente também mapear, selecionar algumas cidades, talvez as cidades menos populosas e as mais populosas do estado. 3 de cada, ou 4 de cada, ou uma por região, né? Duas, a mais populosa, a menos populosa da região, né? E fazer o contato e analisar a situação lá. Vocês podem fazer com entrevistas, mas também podem fazer esse documentário a partir de pesquisa, consultando dados em plataformas, né? Plataformas de governo municipal e estadual, né? E de repente conversando com especialistas também da própria Unicamp. Então não é necessário também atingir. É bom, mas não é. Vocês conseguem dar conta de alguns dos objetivos sem precisar ampliar muito o alcance de vocês para além, né, das análises de dados disponíveis e de consultores, né, especialistas aqui da própria Unicamp. Agora, veja bem, enquanto o objetivo do documentário está um pouco assim, atirando para todos os lados. E eu não estou entendendo, ficam muitos objetivos, o que eu acho que torna o trabalho extremamente complexo e pode ser complicado depois, ele pode ficar difícil, inclusive, como curta-metragem. Talvez vocês possam segmentar, fragmentar em diferentes blocos, diferentes episódios. Um sobre, por exemplo, a questão do embate economia versus saúde, um sobre a questão do espalhamento, né, da disseminação do vírus no interior, nas cidades menores, né? Um sobre
a questão da imprensa lidando com tudo isso, as pressões sobre a imprensa, percebe? Só aí eu já falei sobre 3 tópicos que cada um deles já renderia um documentário em si mesmo, ainda mais se tratando de curta-metragem, tá? Então ficam essas as minhas observações. Eu estou à disposição para tentar ajudar com o que mais vocês precisem. Esse parece ser um documentário que vocês pretendem levar adiante. Imagino que seja de projeto ligado ao curso, né, para ser executado. Acho viável. Continuo à disposição para ajudá-los, né, no que for possível. E lembrando que nós ficamos de tentar viabilizar uma live, né, um encontro virtual, uma reunião virtual. Eu pretendo fazer isso na data possível. Parece que segunda-feira que vem não é possível para vocês, mas a gente pode negociar outro dia. Então, nos falamos pelos comentários do Google Classroom e do Moodle. E também por e-mail. Claro que vocês têm facilidade em me encontrar por e-mail, tá bom? Fiquem com bem, com saúde e até a próxima.